Muita gente me pede e hoje eu vou ensinar vocês, por meio de 3 técnicas imbatíveis, a escrever resumos. Mas antes, eu quero te lembrar que o meu e-book número 2, com as 100 questões abertas de língua portuguesa, está disponível para você adquirir pela Hotmart. É só você acessar o meu perfil e clicar no link que aparece na descrição. Muito importante para você que vai prestar Enem, vestibular e concurso, porque fazer exercícios, resolver exercícios é a melhor forma de fixação do conteúdo. As professoras da escola vivem nos pedindo para escrever resumo, seja dos livros que nós somos obrigados a ler, seja do conteúdo da aula, enfim. E os resumos, eles estão na nossa vida em muitas outras situações. Quando você quer assistir a um filme, mas não sabe se é legal, se não é, se vai despertar o interesse, o que você faz? Você vai ler o resumo. E às vezes, se ele for realmente interessante, você vai partir para a resenha. Sabe o que é resenha? Eu vou explicar. O problema é que as nossas professoras muitas vezes nos deixam a Deus dará. Escreve o resumo, me entrega na segunda-feira, mas não explicam pra gente como escrever esse resumo, não nos dão técnicas, a base para escrever esse resumo. Aí você pensa assim, resumo. Bom, vou escrever aquilo que eu entendi do texto. Mas o resumo não é simplesmente escrever com as suas palavras o que você entendeu do texto. Olha só a minha definição para resumo. Resumo é o gênero textual que consiste na construção de um texto mais conciso, mais breve. Concisão é você conseguir dizer o máximo de coisas com o mínimo de palavras, de forma com que o seu interlocutor compreenda aquilo que você disse, claro. E objetivo que o original. Gênero textual que consiste na construção de um texto mais conciso e objetivo que o original. Portanto, não se trata de uma cópia, e sim de uma nova construção, quer dizer, você não vai copiar o texto original. Tudo que é secundário deve ser excluído. Então, gente, tudo aquilo que é acessório, né, que não é relevante, já que o nosso texto tem o objetivo de ser conciso, enxuto e objetivo, tudo aquilo que é secundário vai ser excluído. Continua comigo que na parte 2 a gente vai falar mais sobre resumo. Na parte 1 desse vídeo, nós falamos o conceito de resumo. Então, eu coloquei como um gênero textual que consiste na construção de um texto mais conciso e objetivo que o original. Agora, eu quero falar um pouquinho para vocês de resumo acadêmico, porque nós temos vários tipos de resumo. E um deles é o resumo acadêmico, que normalmente é diferente daquele resumo que a gente escreve, que a gente faz na escola. Então, o resumo acadêmico é aquele que é escrito em um parágrafo único, sem espaçamento e geralmente com um número máximo de caracteres. Ele deve ter contido síntese, objetivos, metodologias e hipóteses. E também segue uma estrutura que tem início, meio e fim. Nós que somos pesquisadores da área acadêmica, temos de entregar muitas vezes artigos para publicação, precisamos escrever resumo. E a gente precisa saber muito bem como escrever um resumo, porque essa área acadêmica ela é bem rigorosa quanto às normas que elas nos pedem. No mestrado também a gente tem que ter um bom resumo, então imagine você resumir 100 páginas de um trabalho em menos de uma folha. Por isso que a gente precisa conhecer bem essas técnicas. E na parte 1, como eu falei para vocês, normalmente quando a gente vai escolher um filme para assistir, a gente lê antes o resumo para saber se aquele filme realmente é do nosso interesse ou não. E normalmente, se a gente gosta da trama, né, que o filme vai retratar, a gente vai procurar mais sobre ele, a gente vai procurar uma resenha, também chamada aí de crítica literária. Então, a resenha nada mais é do que um resumo, mas com uma análise. Então, a gente tem aí
acrescido desse resumo uma análise. Então, enquanto o resumo se limita à explicação sintética das informações, a resenha inclui uma análise sobre o assunto, né? Uma crítica. Agora que você já entendeu o conceito de resumo, o que é um resumo acadêmico, a diferença de resumo e resenha, a gente vai entrar então nas técnicas para escrever o resumo. Mas antes eu coloco aqui importante, a interpretação de texto. Eu te convido a assistir o meu vídeo sobre interpretação de texto, porque para você escrever um bom resumo, você precisa estar bem na interpretação de texto, porque uma coisa ajuda a outra. Então, antes de você prosseguir nesse ensinamento, assista ao meu vídeo sobre interpretação de texto. E na sequência, nós vamos falar dessas 3 técnicas. Agora que você já sabe o que é resumo, a diferença de resumo e resenha, um pouquinho sobre resumo acadêmico e também já assistiu ao meu vídeo sobre interpretação de texto, a gente pode iniciar o passo a passo para escrever um bom resumo. E eu disse que eu tenho 3 técnicas para você. Então, a primeira é conhecida como deleção. Deleção entenda como sinônimo de exclusão. É isso mesmo. Eu disse que o resumo precisa ser conciso. A concisão se caracteriza por escrever o mínimo com o máximo de informações. Dessa forma, você precisa ser objetivo. Então, veja que aqui nessa exclusão, nós vamos excluir tudo aquilo que não é importante, aquilo que não vai fazer falta para a gente entender a informação. Veja esse exemplo que eu tirei do site do UOL. Ao longo de sua carreira, Cláudio Correia e Castro atuou em mais de 50 novelas entre a Rede Excelsior, a Rede Tupi e a Rede Globo. Só na emissora carioca foram 36 produções. Então, para eu resumir esse parágrafo, usando a técnica de deleção, eu deixo assim: ao longo de sua carreira, Cláudio Correia e Castro atuou em mais de 50 novelas. E aí sim, se você quiser saber mais sobre a vida desse ator, você vai procurar quais emissoras ele trabalhou, se ele trabalhou também no teatro, em minisséries, etc. Mais um exemplo para ficar claro. Cláudio também atuou em minisséries globais como Anos Dourados, Engraçadinha, Casa das 7 Mulheres, além de interpretar Anacleto no humorístico Zorra Total, no quadro da Pensão da Santinha entre 2004 e 2005. Vocês me desculpem, aí era para ser taxado, tá? Mas eu acabei errando e fiz sublinhado. Mas no resumo ficaria assim: Cláudio também atuou em minisséries globais e no humorístico Zorra Total. E aí, se você quiser saber em quais minisséries ele trabalhou ou qual personagem ele fez no Zorra Total, você vai procurar. Mas aí já não vai ser mais um resumo, vai ser uma ampliação da informação. E a nossa técnica número 2 é chamada de generalização. Como o próprio nome sugere, nós vamos generalizar as informações, ou seja, nós vamos substituir palavras e expressões por uma única que englobe todas elas. Vamos ao exemplo. Arroz, linhaça, aveia, cevada, milho, trigo, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico e soja em grão ajudam a normalizar a função intestinal. Vamos resumir todas essas palavras por as fibras ajudam a normalizar a função intestinal. Continuando, então, as técnicas para a gente escrever um resumo, estamos na técnica número 2. A número 1 foi a deleção, que significa aí exclusão. E na número 2, generalização. Então, outro exemplo. Fui à feira e comprei maçã, banana, melancia, alface, couve e almeirão. Vamos substituir isso por fui à feira e comprei frutas e verduras. E se você ainda não assistiu às técnicas para resumo desde o início, entra aqui no meu perfil que todos os vídeos estão disponíveis. E a nossa técnica número 3 se chama construção. Então, a construção nada mais é do que pegar as inferências textuais e, a partir dela, escrever o nosso resumo. Então, veja no exemplo. Paulo estendeu o lençol, afofou os travesseiros, pegou um cobertor, programou o despertador para as 6 do dia seguinte e se jogou na cama. Resumo: Paulo dormiu. Mais um exemplo.
Letícia abriu a lata de palmito, cortou e separou no recipiente. Lavou a alface e juntou com o palmito. Por fim, ralou a cenoura, a beterraba e serviu. Resumo: Letícia fez e serviu a salada. Então, a gente precisa pegar aí essas inferências, fazer uma interpretação daquilo que está sendo dito, daquilo que está escrito e escrever, então, com outras palavras. Claro, sempre de forma objetiva e concisa. E para finalizar esse vídeo, então, sobre resumo, na verdade, esses vídeos tivemos várias partes, eu vou, então, fazer um resumo aqui na prática de um parágrafo que eu encontrei numa matéria do UOL. Durante a homília na principal missa celebrada do dia de Nossa Senhora Aparecida no Santuário de Aparecida, interior de São Paulo, o arcebispo da arquidiocese, Dom Orlando Brandes, diz que é preciso combater o dragão do ódio, da mentira, do desemprego, da fome e da incredulidade. O religioso não citou o nome de candidatos, mas também falou aos fiéis sobre a importância do voto como exercício de cidadania. Prestem atenção no resumo. Durante missa do dia de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário de Aparecida, o arcebispo da arquidiocese, Dom Orlando Brandes, disse que é preciso combater mazelas pessoais e sociais e reforçou a necessidade de votar. O religioso não citou o nome de candidatos. Então aí eu usei as 3 técnicas: deleção, generalização e construção. Então, na deleção, eu tirei tudo aquilo que é acessório, homília, interior de São Paulo. Na generalização, eu troquei ódio, mentira, desemprego, fome, incredulidade por mazelas pessoais e sociais. Enquanto que na construção, eu tirei essa importância do voto como reforçou a necessidade de votar.